Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal e curtam esse áudio. A palavra do Senhor diz assim, nos Salmos 137, no versículo 1. Junto aos rios da Babilônia sentávamos a chorar, com saudades de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores nos pediam que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Nós sabemos que a palavra fala e identifica o adversário como o pai da mentira, ou até mesmo o pai da ilusão. E ilusão é o que o inimigo entrega ao seu marido e à sua esposa. Pura ilusão, uma vida de aparências, tanto para eles quanto para os que olham de fora, inclusive o irmão e a irmã que busca a restauração. Mas o que há dentro deles é sofrimento, agonia, angústia e saudade. O texto lido aqui fala daqueles que foram levados cativos para a Babilônia. A situação deles era uma situação muito difícil. Eles estavam aprisionados em terra estranha, subjugados pelo adversário, da mesma forma que o seu marido, que a sua esposa. E eles diziam assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos a chorar, com saudade de Sião. Meu irmão, essa dúvida, será que eles sentem saudades da família, do casamento, da esposa, do marido? É claro que sim. Isso é uma obviedade. Isso é óbvio. Em todos os casos onde nós vemos uma ruptura, onde alguém se distancia do lugar que deveria estar, nós vemos o filho pródigo. Em algum momento o filho pródigo ele vira e fala: quem me dera se eu fosse um jornaleiro da casa do meu pai. Eu estaria muito melhor do que agora. Ele almeja ser apenas um empregado da casa de seu pai, porque ele sabia que o empregado era muito mais valorizado do que ele estava sendo naquele momento. Quando nós pegamos a esposa adúltera de Oséias, a palavra diz sobre ela que ela foi de encontro aos seus amantes, mas não os encontrou. E se no caso do filho pródigo, o que saltou aos olhos era o conforto e a tranquilidade que ele tinha na casa do pai, no caso da esposa de Oséias foi a falta do amor, do carinho, da reciprocidade da parte dos amantes dela. O texto diz: e foi de encontro aos seus amantes e não os encontrou. Então dirás: irei e voltar-me-ei para o meu primeiro marido, do que melhor era aquele meu estado do que agora, porque o primeiro marido ele sim amava, porque dele sim ela encontrava o alento, o carinho, a proteção, de sorte que a saudade daquilo que se tinha e que foi perdido por conta de uma escolha ruim, uma hora ou outra vem. Junto aos rios da Babilônia, a vida que eles estão tendo no pecado, no mundo, longe do Senhor, assentávamos a chorar. Quantos testemunhos nós ouvimos isso? Que o cônjuge chorava, tinha crises, acordava nas madrugadas, mal conseguia dormir, com saudade da família, com saudade dos filhos, com saudade da esposa, com saudade do marido. No versículo 2 diz: nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. E é interessante essa questão porque as harpas elas eram utilizadas dentro das festividades do povo de Israel, que eles comemoravam em sua terra. A Páscoa, tabernáculos, a festa das cabanas, a festa da dedicação, todas essas festas das trombetas, eles utilizavam harpas, liras, trombetas e outros instrumentos para comemorar. Era uma celebração a Deus. Havia um louvor nos lábios deles. Essa era a verdadeira alegria deles, de estar na presença do Senhor, ou de estar vivendo aquilo que, ainda que o cônjuge não fosse uma serva, não fosse um servo de Deus, mas estavam vivendo aquilo que era o projeto de Deus, que é o casamento, que é a família. Em contrapartida, no versículo 3 diz: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções. É o que o inimigo faz. Leva a pessoa cativa para o mundo, aprisiona ela no pecado, tira dela a alegria de viver, a alegria e o contentamento. Ela pendura a harpa dela nos salgueiros, ou seja, não tem mais motivação nenhuma, não tem mais alegria nenhuma, contentamento nenhum. Mas mesmo assim o inimigo quer que você cante belas canções. E eles cantam belas canções. Quantos cônjuges estão tocando belas canções no Facebook, belas canções no Instagram, dizendo que está tudo bem, que está no melhor momento da vida, que está pleno, que está plena, que encontrou a pessoa que é o amor da vida. Quantos estão entoando belas canções para os opressores, como diz o versículo 3?
que exigiam que eles fossem alegres. Olha, uma exigência, vocês devem ser alegres, vocês estão aqui, estão tendo tudo aqui, tudo do bom e do melhor. Mas não era o que eles queriam. Eles queriam a terra deles, eles queriam a casa deles. Por mais que a carne do seu marido e da sua esposa deseje aquilo, a alma deles não. A alma deles tem saudade de Sião. E os nossos opressores exclamavam: entoa-nos um cântico de Sião. Eu quero que você esteja alegre aqui como você era alegre lá. Eu quero que você esteja feliz aqui, seja feliz aqui como você foi feliz quando estava lá, naquela casa, com aquela mulher, com aquele homem. Entoa-nos um canto de Sião. Por que você não demonstra a mesma felicidade? Por que você não aparenta ter o mesmo contentamento? Entoa-nos um canto de Sião. Vai, mostra aí, toca aí. No versículo 4 eles dizem: como porém haveríamos de cantar as canções do Eterno, aquilo que vem de Deus, aquilo que é o projeto e a vontade de Deus, numa terra estranha, com uma mulher estranha, com um homem estranho, numa terra estranha, longe da família, longe da vontade de Deus, longe da presença do Senhor. Como se canta? Como que você faz? Cantar canções do Eterno. Casamento é uma canção do Eterno. É o padrão divino, é aquilo que Deus estabeleceu. Como equiparar um relacionamento com uma mulher estranha, com um homem estranho, a um casamento? Não tem como. A alma deles sabe disso. A alma do seu cônjuge sabe disso. Ainda que a consciência, entorpecida pelo pecado, não saiba nesse momento, lá no íntimo deles, a alma deles sabe. E a alma deles não só sabe disso, como chora com saudades de Sião. O adversário, como eu falei no início, ele vem de uma ilusão. Ele é o maior vendedor de ilusões do mundo. Vem de mentiras, enganos, uma vida de aparente felicidade, mas não há felicidade. Como diz a palavra, dizendo paz onde não há paz. O adversário faz isso, ele diz que há paz onde não há paz. E muitos irmãos que estão na luta pela restauração se enganam e caem nessa conversa, nessa mentira que o inimigo inventa, de que o seu marido, a sua esposa não se importa com você mais, não tem saudade, e de que realmente ele encontrou a felicidade. Ela encontrou a felicidade. Isso é uma mentira. Esse cântico aqui é a lamentação dos exilados, daqueles que foram retirados da sua terra de origem. Há uma lamentação dos exilados para o seu cônjuge, para a sua esposa e para o seu marido. A alma dele é exilada. A alma dele está aprisionada num cativeiro de aprisionamento, numa terra estranha, com um homem estranho, com uma mulher estranha, numa casa estranha. Mas como sempre, nós terminamos as mensagens dizendo e ressaltando que, como Deus restaurou a sorte do povo, meus irmãos, Deus vai restaurar. Não há dúvidas disso. Não há dúvidas. Deus, ele é Deus de restauração. E toda a palavra dele converge para isso. Restauração de famílias, restauração de casamento, restauração de vidas. Só que à luz da palavra, à luz da Bíblia, saiba que homem nenhum é feliz, mulher nenhuma é feliz, longe do lugar que Deus tem para ele, longe do lugar que Deus tem para ela. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.